Pronto. Vamos lá. Legislação extravagante. A respeito dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 e suas alterações, é correto afirmar que, em relação ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, se a conduta criminosa envolver arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos. Pessoal, vê só. Quando se trata de Estatuto de Desarmamento e principalmente lei de drogas, duas coisas que você tem que prestar atenção. Primeiro, tem que decorar as penas. Segundo, jurisprudência. Então, principalmente aqui em drogas, né, tem muita jurisprudência. Aí você tem que decorar a pena e a jurisprudência. Tem que saber a jurisprudência. Nesse caso aqui, a letra A está errada. Por que a letra A está errada? Pelo seguinte. O artigo 16, parágrafo 2º, diz o seguinte: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente emprestar, empregar, né? A pena é reclusão de 3 a 6 anos. No caso aqui em questão, que seria ao porte ilegal, a pena vai ser de reclusão de 4 a 12 anos, não é? Que é o parágrafo 2º aqui, ó. Se as condutas descritas no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de 4 a 12 anos, e não de 4 a 8 anos. Então, letra A está errada. Letra B. A pena para o tráfico internacional de arma de fogo, crime de tráfico internacional de arma de fogo. No caso de arma de fogo de uso proibido, pode chegar a 24 anos. Está certo isso? Está. Ué, mano, eu não vi nenhuma pena com 24 anos, não. Não existe pena com 24 anos. Mas se liga no detalhe. Porque essa pena aqui, ela está prevista no artigo, não é? Ou seja, no artigo 18. Isso aqui, ó, caramba, previsão lá no artigo 18, tá? No artigo 18. E esse artigo 18 diz que o tráfico internacional de arma de fogo, a pena é de 8 até 16 anos. Ah, então tá errado, Emanuel. Calma. Muita calma nessa hora. O problema é que o artigo 19 diz o seguinte: nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada da metade. A pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Então, se eu pego uma pena de 8 anos, aplica a metade, ela vai ser o quê? De 12 anos. Se eu pego uma pena de 16 anos, eu aplico a metade de 16 é o quê? 8. 16 mais 8 dá quanto? 24 anos. Entenderam aí? Então, meus amigos, por isso que a questão está correta. Tranquilo? Beleza? Segue o barco. O Estatuto do Desarmamento prevê que o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito consiste fogo de uso restrito. Deixa eu meter um marca-texto aqui.
fogo de uso restrito. Consiste em possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ou ocultar arma de fogo, ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito. Olha o erro aqui. O erro está aqui. Bom, Emanuel, por que o erro está aqui? Pelo seguinte: para a configuração do crime em questão, a conduta deve envolver arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito e não de uso proibido. E aqui está dizendo de uso proibido. É só de uso que restrito. Beleza? Tranquilo? A reincidência genérica é causa de aumento de pena pela metade no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pessoal, reincidência genérica está errado. A jurisprudência diz que tem que ser uma reincidência específica. Somente a reincidência específica é causa de aumento de pena. Então, D morreu aí. Letra E. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é insuscetível de liberdade provisória. Não. Mesmo sendo o crime de porte ilegal de arma de fogo, não é? Ele é suscetível. Ele é. Mesmo os crimes inafiançáveis, pessoal, mesmo sendo um crime inafiançável, cabe a liberdade provisória. Mas, Emanuel, inafiançável é sem fiança, certo? Mas cabe a liberdade provisória. Decisão do STF. Acabou-se. Questão de número 2. Assinala a opção correta em relação à Lei 11.343. E veja que ele já diz, ó, e da jurisprudência do STF. Então, vem pesada a questão aqui. O crime de associação para o tráfico, artigo 35, né? Caracterizado pela associação de duas ou mais pessoas para a prática de alguns dos crimes previstos na Lei de Drogas, é delito equiparado a crime hediondo. Não. O STF já se pronunciou em relação a isso. Que o crime de associação previsto no artigo 35 não é crime hediondo, não é equiparado. O que é equiparado ao crime hediondo é o artigo 33, que é justamente de tráfico ilícito de entorpecentes, e não o 35, que trata de associação. O crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, está sujeito aos prazos prescricionais do CP. Não está. E por que não está sujeito aos prazos prescricionais? Porque aqui eu não aplico pena. Eu não vou aplicar pena aqui, não. Eu não vou aplicar pena, eu vou aplicar uma medida sócio-educativa. Então, aqui não tem prazo prescricional. Beleza? Tranquilo? Instigar ou auxiliar alguém a uso indevido de droga poderá ser aplicada causa de redução de pena, se o agente for primário, tiver bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. Também está errado. E por que está errado? Pelo seguinte: a Lei 11.300, no seu artigo 33, parágrafo 2º, diz: é crime induzir, instigar ou auxiliar. Pena: detenção de 1 a 3 anos de multa. Só que a previsão de redução de pena, em função da primariedade, dos bons antecedentes,
da não dedicação às atividades criminosas, da não integração à organização, está prevista no parágrafo 4º do artigo 33. Então, o parágrafo 4º, pessoal, o parágrafo 4º do artigo 33, lembrando que o artigo 33 é importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, drogas, né? Então, veja, só que ele fala no artigo 33, parágrafo 4º. O 33, parágrafo 4º, ele diz o seguinte: nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º, o que o parágrafo 1º fala? Ele diz: nas mesmas penas incorre quem importa, exporta, semeia, utiliza local, vende ou entrega, tudo isso aí. Então, ele diz, nesses parágrafos, no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Então, não é aplicado ao parágrafo 2º, é aplicado ao parágrafo 1º e o caput do artigo 33. Quanto ao crime previsto na lei de drogas, será isento de pena o agente que, por ser dependente de droga, for, ao tempo do fato, totalmente incapaz de entender o caráter ilícito. Certíssimo. Temos aqui uma excludente de culpabilidade. Excludente de culpabilidade, artigo 26 do Código Penal. Os crimes previstos na lei de drogas são insuscetíveis de anistia. Não. Os crimes previstos na lei de drogas são insuscetíveis de graça, anistia e indulto, certo? Como também eles são o quê? Prescritíveis, né? Drogas, não é? É prescritível e é insuscetível. Então, só lembrando, o HT3 hediondos, T3, tráfico de drogas, tortura e terrorismo, eles são inafiançáveis, são prescritíveis e são insuscetíveis. Então, nós temos aqui o famoso IPI-GIA. Olha o bizu aí. IPI-GIA. Inafiançáveis, prescritíveis e insuscetíveis de graça, indulto e anistia. Beleza? Então, até aqui está certo. Qual é o erro? Sendo impossível a concessão da liberdade provisória. Foi o que eu disse para vocês. Mesmo o crime sendo inafiançável, cabe a liberdade provisória. Terceira questão. Lei 9.455. Opa, tem uma pergunta aqui, peraí. Para aqui. Professor, pelo aulão hoje para a Guarda de Olinda, foi excelente. Parabéns, Isaqueu, pela equipe de professores. Valeu, obrigado, Eliane e Priscila. Muito obrigado, Eliane e Priscila. Valeu mesmo. Eu estou cansado, viu, Eliane? Que hoje, esse agora é meu terceiro aulão. Pela manhã, eu dei um aulão para vocês, não estou preparado. Dei outro aulão para a PM em outro local. E estou aqui no simulado aqui, né? Ai, não estou preparado. Estou quebrado. Sabe o que é quebrado? Estou mais quebrado que arroz de terceira. Mas vamos lá, para frente, que o professor Isaqueu me disse hoje, Emanuel, se preocupe não, que eu vou lhe dar uma diária, não é? Lá no hotel, lá em Maragogi, para você descansar o final de semana. Eu disse, aí tá certo, professor Isaqueu. O senhor é o 10, né? Professor Isaqueu, ó, coraçãozinho para tu, te amo, te amo. Bora lá. Ó, sobre a lei de tortura, lei 9.455, chamados, né,
crime de tortura aí. É correto afirmar, faixa, é o seguinte: se tu marcou letra A, meu velho, miserável, tu é um miserável. Tu tem que sair de Recife para Maragogi, a pé, miserável. Porque, porra, não é? Não existe tortura culposa, porra. Já pensou? Eu vou botar um saco na cara do cara. Botei o saco lá. Aí fui preso por isso. Aí o juiz disse: ó, por que você fez isso? Não, foi sem querer. O cara botou o saco na cabeça do cara. Não, foi sem querer. Não queria fazer isso, não. Né? Você bateu no cara, agrediu fisicamente, colocou o cara em intenso sofrimento físico e moral. Não, pô. Doutor, foi sem querer, juiz. Foi. Não, porra, bicho. Não existe forma culposa na tortura, né? A forma é dolosa. A forma é dolosa. Somente o agente público pode ser autor do crime de tortura. Cuidado. A tortura é crime comum. Presta atenção no que eu vou dizer. A tortura é crime comum. E o que é o crime comum? É aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Só que tem o seguinte: existe exceção. Qual é a regra? Qual é a regra? Qual é a regra? Tortura é crime comum, mas existe uma exceção. Emanuel, e qual é a exceção? É aquela prevista, a exceção aqui, ó. Artigo 1º. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Artigo 1º. Deixa eu ver se o HD ainda pega. Inciso 2º. Artigo 1º, inciso 2º, que diz lá, é a famosa tortura-castigo, né? A famosa tortura-castigo. O que diz lá essa tortura-castigo no inciso 2º? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Preste atenção. Submeter alguém sob sua guarda, sob o seu poder, sob sua autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. Opa! Como forma de aplicar castigo pessoal. Então, nesse caso aqui, nesse caso, desse inciso 2º, o crime vai ser próprio. Somente nesse caso. Nos demais casos, o crime é comum. Beleza aí? Meus guerreiros, para cima. O condenado por crime previsto nesta lei cumprirá a pena integralmente em regime fechado. Fere o princípio da individualidade da pena. Deve ter uma progressão de regime fechado para o semi-aberto e depois para o aberto. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Certíssimo. Mesmo que eu não soubesse as outras alternativas, né, eu matava essa com a letra B. A condenação acarretará a perda do cargo, a função emprego e a interdição pelo triplo, não, é pelo dobro do prazo. Para outra questão, o Estatuto do Idoso, aí é foda. Aí, olha, eu vou te dizer, Estatuto do Idoso, criança, Estatuto do Deficiente é foda, velho. Porque é decorebaço, é decoreba até você dizer, chega de decorar, né? Mas vamos lá. O Estatuto do Idoso diz que prevê que o idoso tem acesso gratuito ou desconto de no mínimo 50% no valor das passagens interestaduais. Presta atenção. Quando se trata do Estatuto do Idoso, eu tenho que ter na mente três idades, 60, 65 e 80. Cuidado, que muita gente... o idoso é a partir de 65. Não. A gratuidade é a partir de 65. O idoso é a partir de 60.
Entenderam aí? Então, vamos logo para o dispositivo para a gente matar já aí. O artigo 40 diz que a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos e o desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas. É o que o artigo 40 diz. Então, veja. Então, quando ele diz o idoso tem acesso gratuito ao desconto de no mínimo 50%, a legislação estabeleceu o acesso para o idoso com mais de 60. Não, é com mais de 65. Destina a pessoas idosas a partir de 61 que recebem benefício. Não precisa receber benefício, não. Destina a todos os idosos com mais de 60, não. Mais de 65. A carteira do idoso é fornecida somente para os idosos com mais de 60 que não possuem meios de comprovação de renda e que recebam até 2 salários mínimos. Letra D, certo. Então, veja. Idoso. Carteira idoso, 60. Gratuidade. 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 Com mais de 65. Beleza? Vamos lá. As pessoas idosas que não têm comprovação de renda, é necessária a expedição de declaração de ausência de renda. Também nada a ver. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá. Tem pergunta aqui, nosso amigo aqui. Qual foi o gabarito da 63? O nosso amigo já respondeu aqui, né? D. Tranquilo. Questão número 5. Sobre o ECA. Sobre o ECA. Então, sobre o ECA. Os pais ou responsáveis têm a opção de matricular seus filhos. Opção não, meu filho. É obrigação. Não tem porra nenhuma de opção, não. É obrigação. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Certíssimo. Então, tem um direito de, como pai, saber, qual é esse processo pedagógico aí de vocês, não é? Vocês estão seguindo qual linha, não é, de processo pedagógico? Entendeu aí? Bora lá. Os dirigentes de estabelecimento de ensino não possuem, olha o erro aqui, não possuem qualquer dever de comunicar ao Conselho Tutelar os casos demonstrados. Tem a obrigação, sim. E a omissão deles é crime. E a omissão deles é crime, porque ele tem a obrigação de comunicar. É dever do Estado assegurar à criança, ao adolescente, atendimento em creche e pré-escola de 0 a 6 anos. É de 0 a quanto tempo aí? 5 anos, né? 5 anos, e não 6 anos. Inclusive, está na Constituição, né? Professor... Peraí. Deixa eu terminar essa letra A que eu vou responder aqui. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, sua fato, não importa a responsabilidade. Importa, sim. Não, letra E errada. Deixa eu ver aqui. Professor, o voto é facultativo para os maiores de 70, é sim. O voto é facultativo para os maiores de 70. Viu, Francisco? Pessoal, e aí? As 5 questões primeiras. Tá tranquilo? Tudo joinha? Tudo? Ó. Tudo na tranquilidade. De boa? Diz aí pra gente aí. Pra gente ir para as últimas 5 questões aqui. Né? Para as últimas 5 questões de legislação extravagante, simulado Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Cansado, pessoal, cansado, mas como o professor Isaqueu vai me dar esse final de semana lá em Maragogi, eu estou tranquilo, né? Aí vale a pena, você mesmo cansado, tá aqui, ó, rochedo, né? Tá tudo na paz. Tô me surpreendendo, Jorge, aí, olha, aí,
terminar de corrigir essa para ir para a igreja. Muito bem, Jorge. Muito bem. Deus no comando. Bora lá. João, servidor público estadual, no exercício de sua função, em razão de preconceito de cor, raça e religião, impediu o ingresso de um aluno no estabelecimento de ensino. Opa! Impediu o ingresso de um aluno no estabelecimento de ensino público, onde ele era lotado. Interessante. Lúcio, dono de um estabelecimento comercial, se negou, por motivos semelhantes ao de João, a atender determinado cliente, com base na lei sobre crimes resultantes de preconceito. Lembre-se que João é servidor público, tá? João é servidor público. Com base na lei sobre crimes resultantes de preconceito de cor, raça e religião, ou seja, lei, qual é a lei? 7.716. Com base na lei sobre crimes resultantes, João estará sujeito à perda do cargo e o funcionamento do estabelecimento poderá ser suspenso por prazo não superior a 3 meses. Bora lá. Nessas situações hipotéticas, os efeitos de eventuais, não é, condenações, bora lá, em relação a Lúcio, João estará sujeito à pena, não serão automáticos para João, devendo ser motivadamente declarados na sentença, mas serão automáticos para Lúcio. Pessoal, bora lá ver o que eu não coloquei aqui, ó. Mas lembrando o seguinte, que diferentemente da lei de tortura, deixa eu botar aqui, na lei de tortura, os efeitos, preste atenção, isso aqui é importante, os efeitos da sentença, eles são automáticos. Ó, os efeitos da sentença são automáticos. Na lei de racismo, os efeitos da sentença não são automáticos. Ou seja, tem que ser declarado em sentença. Pronto, é isso que você tem que botar na cabeça. Dito isso, bora lá. Não serão automáticos, mas serão automáticos. Não serão automáticos para ninguém. Serão automáticos? Não serão. Não serão automáticos nem para João, nem para Lúcio. Devendo ser motivado aqui, letra C. Certíssimo. Letra D, serão automáticos. Aí você já marca aqui que não. Porque não serão automáticos. Serão automáticos na tortura. Mas aqui não serão automáticos. Beleza? Pessoal, só cuidado. Só ter cuidado nessa lei agora. Preste atenção aqui, ó. Novidade na lei 7.716. Em relação ao artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Se liga aqui. O artigo 140 do Código Penal, parágrafo 3º, antigamente dizia o seguinte, que ofender a honra de alguém, não é? Ofender a honra de alguém, utilizando elementos de cor, raça, religião, não é? Ou por ele ser deficiente físico e assim por diante, não é? Era chamado injúria qualificada, que muita gente, não é, chamava de quê? Injúria racial. Injúria racial. Só que o STJ e o STF começaram a dizer que não, pô. Isso aqui era uma ação penal pública
condicionada. E o crime aqui era prescritível. Prescritível. Aí o STF e o STJ começaram a dizer, não, a injúria racial, ela é equiparada ao racismo. Equiparada ao racismo. Olha, é injúria racial, então ela é equiparada ao racismo. Ou seja, para o STF e o STJ, a injúria racial passou a ser imprescritível porque era equiparada ao racismo. Só tem o seguinte, eu acho que não tem 2 meses. 2 meses não. Eu acho que não tem 1 mês. Eu acho que não tem 1 mês que foi incluído o artigo 2º-A na Lei 7.716 pela Lei 14.532, dizendo o seguinte: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, passa a ser agora racismo. Então, preste atenção. Essa lei aqui, ela não equiparou injúria racial a racismo, não. Essa lei veio dizer que injúria racial agora é racismo. Agora é racismo. Então, agora é imprescritível, a ação é penal pública incondicionada e a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Beleza? Tranquilo? É só isso adendo que eu queria dar para vocês aí. Beleza? Vamos lá. Conforme a Lei Maria da Penha, caracteriza forma específica de violência doméstica e familiar contra a mulher. A retenção de seus documentos pessoais, o que constitui violência patrimonial. Logo de cara, certíssimo, né? Então, segundo o artigo 7º, da Lei Maria da Penha, são espécies de violência. Quais são as espécies de violência na Maria da Penha? Psicológica, física, o que mais? Moral, patrimonial e o que mais? Sexual, né, pessoal? Então, o artigo 7º, né, ele diz, são formas de violência psicológica, física, sexual, patrimonial e moral. Faltou aqui colocar sexual. Faltou aqui colocar sexual. Pronto. Esse é o artigo 7º da Lei Maria da Penha. Sendo assim, letra A está certíssima. Letra B. Conduta que impeça de usar método contraceptivo constitui violência moral. Não. Método contraceptivo, ou seja, impedir, né, que a mulher tome, por exemplo, como é que se diz? Tome um remédio para não engravidar, é violência sexual. Aqui é violência sexual. A destruição de seus objetos e instrumentos de trabalho, o que constitui violência física. Não. Aqui é quando destrói seus objetos de trabalho, né? Ou seja, destruição parcial, total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, a gente está diante de uma violência patrimonial. Aqui, patrimonial. Patrimonial.
patrimonial. Conduta que limite o exercício de seus direitos sexuais, o que constitui violência psicológica, não. Violência sexual. Conduta que faça participar de relação sexual não desejada. Constitui violência moral? Não, é sexual também. Beleza? Tranquilo? Então, violência sexual é entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou a participar de relação sexual não desejada, não é? Que a induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, tá certo? Que force a ela a prostituição, chantagem, tudo isso, não é? Seus direitos sexuais, tudo isso é violência sexual. Tranquilo? Tem alguma pergunta aqui? Parece que tem alguma pergunta aqui. Deixa eu botar o óculos aqui. Pessoal, vê só, vocês me perguntando assim, 65, 66, eu não sei, porque eu não tenho a prova aqui não, tá entendendo? Aí vocês mesmo que tem que desenrolar aí, entendesse? Beleza? Porque eu não tenho a numeração aí das questões. Eu tenho a minha numeração aqui. Entendesse? Sobre a prisão temporária. Meus queridos, Lei 7.960. Cuidado. Quando se trata da Lei 7.960, não tem bicho de sete cabeças. Para eu acertar qualquer questão da Lei 7.960, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber primeiro. Eu tenho que saber os requisitos que determinam a prisão temporária. E esses requisitos que determinam a prisão temporária estão lá previstos no artigo 1º, nos incisos 1º, 2º e 3º. Então, o que é que a doutrina diz? Você tem 3 incisos. 1º, 2º e 3º. Ela diz, para que, doutrina e jurisprudência, né? Para que haja prisão temporária, obrigatoriamente tem que ter um inciso 3º. Emanuel, o que o inciso 3º diz? Ele fala quais são os crimes que cabem prisão temporária. Exemplo, homicídio doloso, roubo, extorsão, sequestro ou cárcere privado, extorsão mediante sequestro, estupro. Tudo isso cabe prisão temporária. Mas aí eu tenho que somar esse a esse, ou esse a esse. Ou seja, tem que ter esse mais esse ou esse. O que é que diz o inciso 1º? Caberá prisão temporária. Inciso 1º, quando imprescindível para as investigações no inquérito policial. Inciso 2º, caberá prisão temporária quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Beleza? Outra coisa que eu preciso saber, quando trata-se de temporária. Prazo de prisão. Prazo 5, prorrogável por mais 5. Agora, se for crimes hediondos, se for crimes hediondos, aí, meus amigos, será 30 dias, prorrogável por mais 30. Beleza? Então, ó, crimes hediondos, 30 mais 30. Crime que não seja hediondo, prisão de 5, prorrogável por mais 5 dias. Beleza? Tranquilo? Fechou? Bora lá. A prisão temporária poderá ser representada pela autoridade policial, certo? Pelo Ministério, certo? Decretada de ofício pelo juiz, não. Nem prisão temporária, nem prisão preventiva não pode ser mais decretada de ofício pelo juiz. Em caso de feminicídio, feminicídio é crime hediondo.
Pode ser decretada a prisão temporária pelo prazo máximo de 5 dias. Não. É 30 mais 30. Crime hediondo é 30 mais 30. Uma vez decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá consultar o juízo responsável pelo decreto sobre a manutenção da prisão e colocação do preso em liberdade. Negativo, velho. Negativo. O delegado, o prazo do cara que está preso, o cara está preso, não é? E passou os dias. Então, autoridades, não é? O delegado, independente de nova ordem da autoridade judicial, ele deve pôr imediatamente o preso em liberdade. Precisa pedir ao juiz. Deu prazo de 5 mais 5, findou aquele prazo, ele não precisa pedir ao juiz. Já coloca o cara em liberdade. Beleza? O mandado de prisão temporária indicará o dia que o preso deverá ser libertado. Certíssimo. Certíssimo. Os crimes previstos na lei de terrorismo não comportam a decretação de prisão temporária. Claro que comporta. Também está errado. Questão de número 9. Simone foi denunciada pelo Ministério Público pela prática em tese de delito de homicídio doloso. Opa! Homicídio doloso. Na inicial acusatória, além da narrativa fática e rol de testemunhas, o promotor de justiça requereu a prisão temporária da denunciada, sob a alegação de que a referida cautelar se afigurava imprescindível às investigações e à colheita de provas, com vistas à verdade real dos fatos. Presta atenção, que eu vou matar a questão agora. E eu vou botar de outra cor. O juiz recebeu a denúncia. Matei a questão. Emanuel, e por que tu estás dizendo que matou a questão? Meus amigos, a prisão temporária, o inciso primeiro, ele é claro. Caberá prisão temporária quando, artigo 1º, inciso 1º, quando imprescindível para as investigações no inquérito policial. Matou. Se há denúncia, já houve término do inquérito policial. Entenderam aí? Então, aqui não cabe mais prisão temporária. O que cabe aqui é uma prisão preventiva e não mais prisão temporária, porque já houve a denúncia. Já não é investigação mais. Já estamos na parte da persecução penal no processo. Então, aí a gente já mata a questão. Então, ele diz, nessa hipótese, assinala a alternativa correta. Não foi correta a decisão do juiz. No caso, a prisão temporária é incabível, pois mesmo sendo imprescindível investigações, a denunciada estava devidamente... Não é porque ela estava indevidamente identificada, não. É porque não cabe prisão temporária, porque está na fase, já passou da fase de investigação. Foi correta a decisão do juiz, pois o crime em questão está no rol de cabimento da lei. Apesar de homicídio doloso estar no rol, mas está errada. Por quê? Porque passou das investigações. Letra C. Não foi correta a decisão do juiz. No caso, a prisão temporária é incabível, pois esse tipo de prisão cautelar apenas tem lugar na fase investigativa. A denúncia já havia sido recebida. Certíssimo. Letra C. Está vendo que é importante a gente marcar, que senão a gente se ferra. Foi correta a decisão do juiz, pois atendeu os requisitos legais. Não foi correta. E não foi correta a decisão do juiz, pois, embora seja cabível a prisão temporária, ao caso, a busca da verdade real não é fundamento apto à declaração da medida. Não cabe
porque aqui não era prisão temporária, e sim prisão preventiva. Última questão. Considera-se crime hediondo. E aqui, meus amigos, lê 8.072 para dizer o seguinte. Lê 8.072 para dizer o seguinte. O que é crime hediondo? É aquilo que estiver na lei 8.072. Então, o conceito é um conceito jurídico. É um conceito legal. Jurídico não. É um conceito legal. Vai ser crime hediondo aquilo que estiver na lei de crime hediondo. Emanuel, porra, eu tenho que decorar, meu faixa. Todos os crimes hediondos, sim. Para você acertar, beleza. Então, ó. Considera-se crime hediondo tentado com uma organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo equiparado. Já, letra A, já certíssimo. Homicídio simples só vai ser crime hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, não é? E homicídio qualificado nos casos do artigo 121, parágrafo 2º. Então, negativo isso aqui. Posse ou porte ilegal de uso de arma permitido. E aqui, muito cuidado, né? Que é onde se erra muito, né? Essa questão aí, né? De crime hediondo. O dispositivo diz que é crime hediondo, na verdade ele diz que é crime também, o parágrafo único, né? Diz que também, aí ele fala em genocídio e crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, não é de uso permitido, é de uso proibido. Tráfico de entorpecentes privilegiado, não. Lesão corporal dolosa lesão corporal dolosa de natureza gravíssima também não é, né? Não é homicídio qualificado. O que ele diz, não é? Que em relação à lesão é crime de roubo. Quando houver roubo, quando houver roubo, não, perdão, eu me confundi aqui. Quando se fala em lesão corporal, tem que ser lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, dita pelo artigo 129, parágrafo 2º, né? E lesão corporal seguida de morte, 129, parágrafo 3º, quando praticadas contra autoridade ou agente descritos dos artigos 142 e artigo 144 da Constituição Federal. Beleza? Por isso que a letra E está errada. Meus amigos, finalizamos aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Fiquei com medo dessa questão ser negativa. Doutor, quando terá ronda para PNPE em Recife? Aí é com o professor Isaqueu Silva. Fala aí, Isaqueu, vê uma data aí para a ronda PNPE, não é? Eu acho mais fácil ter ronda para PM Paraíba primeiro, né, Isaqueu? Que está mais próximo de sair do que PNPE. Mas aí Isaqueuzinho é que sabe, né? Meus amigos, finalizamos, né? Mais uma finalização aí, né? Assim que confirmar o edital, a gente volta a fazer. Tem que confirmar o edital aí para fazer, né? Meus amigos, aula top, professor. Estudar para fechar, com certeza aí. Vocês vão ficar agora com informática com o meu amigo Tiaguito, né? Vai detonar a informática aí para vocês. E agora eu vou
descansar, velho. Descansar. Vou comer bastante, que eu tô com fome, não é? Vou descansar aqui, né? Para amanhã voltar tudo ao normal. Então, meus amigos, ó, muito obrigado por tudo aí.